Vamos lá? Nitroglicerina, uma conversa que a gente iniciou algumas semanas atrás sobre os temas mais explosivos do contexto familiar. E a gente esteve conversando no primeiro encontro sobre diferenças pessoais. Estão lembrados? Quero recordar algumas coisas com vocês. Como é difícil, né, a gente viver dentro de casa com essa experiência de termos pessoas com personalidades diferentes, com histórias diferentes, com demandas diferentes. Foi exatamente nessa série, nessa mensagem, por sinal, que a gente foi convidado a ter em Jesus um ponto de convergência. Pessoas diferentes precisam de um ponto de convergência em comum, e Jesus precisa ser esse ponto de convergência para ele. Nele nós encontramos a humildade necessária para continuarmos caminhando juntos, apesar das nossas disparidades. Em segundo lugar, nós conversamos sobre liberdades inconvenientes. É estranho, mas na família de muita gente por aí, existem maridos e mulheres tentando viver como se fossem solteiros, né? Cada um administrando a sua agenda pessoal, cada um tentando viver com a sua liberdade, sem tentar carregar o peso, que é o peso de construir uma família. Quem está trabalhando para isso sabe o quanto é difícil, e nós fomos convidados aqui a abandonar a liberdade que vem da carne, a liberdade que não é uma liberdade que se alinha com os propósitos de Deus, e a gente foi convidado a assumirmos a liberdade que Cristo nos oferece de vivermos para o amor, de vivermos para a satisfação e para o deleite do outro que convive com a gente. Na terceira palestra, terceiro domingo, nós conversamos sobre agendas conflitantes, e a gente trouxe à tona essa experiência complicada de ver marido e mulher muitas vezes não elaborando conjuntamente os seus passos. Isso é muito complicado, porque quando marido e mulher, por exemplo, decidem avançar juntos profissionalmente, você sabe, isso não dá certo. Quando marido e mulher decidem avançar juntos academicamente, não dá certo. Alguma outra área da família vai padecer. Por isso é importante que haja sincronia. É importante que quando o marido avança profissionalmente, a esposa dê 2 passos para trás. É importante que quando a esposa avança academicamente, o marido dê 2 passos atrás, para cuidar da defesa. É como um time de futebol, né? Um time de futebol precisa atacar e ao mesmo tempo cuidar da defesa, para que o time não fique desguarnecido. Depois nós conversamos sobre descompassos afetivos. Foi um bate-papo bem franco, bem aberto, sobre sexualidade, e a gente foi surpreendido aqui com uma estatística que diz que alguns casais, 25% dos casais no Brasil, depois de terem filhos, não se relacionam mais sexualmente. É forte essa estatística, né? E isso, para alguns cônjuges, não faz diferença alguma, não gera dificuldade, não gera estresse, está tudo em ordem, mas para outros gera. Para outros isso tem sido motivo de uma tristeza interior, de uma agressão emocional que não tem tamanho. E a gente foi convidado aqui a usar o nosso corpo dentro da relação conjugal, para a satisfação do nosso cônjuge. Maridos, nós vimos em 1 Coríntios 7, o nosso corpo não pertence a vocês, o nosso corpo pertence às nossas esposas. E esposas, os corpos de vocês não pertencem a vocês, pertencem aos maridos de vocês. E nós devemos nos cuidar mutuamente, e somente assim a gente consegue sair plenamente satisfeito na relação, no que diz respeito à sexualidade. A quinta conversa foi sobre recursos desiguais, como é complicado também essa história de perceber que cada um administra as suas finanças pessoais dentro de casa, sem que marido e mulher observem as necessidades um do outro. Tem havido essa tendência natural de abominarem conta conjunta, né? Cada um tem a sua conta, cada um tem seu espaço. O problema é que
à medida em que essas coisas vão acontecendo, o coração de marido e mulher vai ficando distante. E eu contei aqui para vocês uma história de uma mulher que veio triste para mim, dizer: puxa vida, olha, o meu marido está numa crise financeira terrível, que coisa complicada. E depois de algum tempo conversando com ela e me compadecendo da tristeza dela pelo marido que estava com dificuldade, ela me disse que estava indo para a Europa fazer a viagem dos sonhos. Eu falei: como assim? Viagem dos sonhos? Vocês não estão em crise? Ela disse: não, eu não, o meu marido. Que absurdo, né? Essa coisa de dois caminharem juntos, viverem debaixo do mesmo teto, dormirem na mesma cama, repartirem a comida da mesma mesa, da mesma geladeira, mas cada um com a sua condição financeira. Que egoísmo, que individualismo complicado, que não converge e que não edifica relacionamento algum. Depois nós conversamos sobre filhos rebeldes. Por falta de cuidado de alguns pais, que não administram o amor corretamente na direção dos filhos, muitos deles têm vivido como verdadeiros rebeldes dentro de casa. De maneira igual, alguns pais têm negligenciado a disciplina, o limite, a correção, a admoestação, que é muito importante para a edificação do estado emocional e espiritual das nossas crianças. E isso também tem gerado filhos rebeldes. Alguns pais acabam confundindo esses dois momentos também. Na hora de admoestar, amam, e na hora de amar, são duros, são intransigentes e aplicam limites. Tudo isso acaba gerando filhos rebeldes dentro de casa. E na última semana nós conversamos sobre parentes inoportunos. Uma conversa aí que nos levou a pensar sobre problemas entre genro e sogra, problemas com a cunhada, com o cunhado, com a tia, com o primo, coisas que acontecem normalmente em ambientes de festa, como Natal, jogo do Brasil, que a gente fica muito perto, a gente se estranha e a gente volta para casa chateado. A gente precisou ser admoestado aqui na última palestra dessa série, para que a gente pudesse caminhar de maneira mais ordeira, mais organizada. Se você não assistiu essa palestra, ela já está disponível no nosso site, acompanhe por lá, tá bom? Hoje eu quero encerrar essa nossa conversa, trazendo à tona a importância de nós, todos dentro de casa, dentro dos nossos lares, construirmos uma espiritualidade com o foco em Jesus e buscando o fortalecimento em Jesus. Porque do contrário fica pesado para apenas um dos lados. Porque do contrário, o casamento vira uma relação de jugo desigual. Você já deve ter ouvido essa expressão. O jugo desigual é aquela experiência pela qual passa um animal que precisa segurar uma peça de jugo sobre o seu pescoço, tendo um animal mais fraco do lado. Tem um texto no Antigo Testamento que diz que quando a gente coloca um boi e um jumento juntos para carregarem um jugo, para puxarem o arado, um dos dois sai perdendo. Um dos dois corre o risco de sair dessa experiência com o pescoço quebrado. Portanto, é importante que a gente tenha convergência na espiritualidade. É importante que a gente busque juntos a pessoa de Jesus e o fortalecimento que vem dele. Para isso eu quero olhar com vocês para esse texto que é muito significativo e que eu já citei aqui na comunidade várias vezes, em várias ocasiões, em várias mensagens, mas que eu nunca preguei especificamente sobre ele nos últimos 9 anos aqui. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Nesse texto o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Esse texto nos explica de maneira muito simples que os problemas familiares mais explosivos, problemas esses que são tratados pelo apóstolo Paulo nos capítulos anteriores, capítulo 6, o capítulo 5 da carta escrita aos Efésios, possuem como pano de fundo uma dimensão essencialmente espiritual. Eu vou repetir isso para você. Os problemas familiares mais explosivos, mais complicados, mais tenebrosos, que mais drenam as nossas energias, têm como pano de fundo uma dimensão essencialmente espiritual. É o que Paulo revela nos versículos 10 e 11. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sempre que a gente vai tratar desse enfrentamento espiritual, enfrentamento das forças espirituais malignas que existem, muito embora não possam ser vistas com os nossos próprios olhos, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Mas é bom a gente perceber o seguinte: um dos entraves mais comuns no enfrentamento dos problemas familiares é o da espiritualização, e eu concordo se você é uma das pessoas que pensa assim. Ela procura nos convencer de que os problemas nunca têm uma explicação lógica, mas às vezes tem, né? Nem todo problema que a gente enfrenta dentro de casa é um problema de espiritualidade, é um problema nas regiões celestiais. Alguns problemas são problemas que a gente está tendo porque a gente não teve alguns cuidados, como por exemplo, a gente escolheu errado o nosso cônjuge. Aí a gente tem problema no casamento e a gente diz assim: Deus, por quê? Por que esse sofrimento? Por que essa luta? E todo mundo por perto está dizendo assim: só essa pessoa não percebeu que isso era a coisa mais normal para acontecer. Alguns maridos escolhem as suas esposas simplesmente porque elas são bonitas, porque elas têm um corpo legal. A beleza e o corpo elegante podem ser interessantes, sim, mas eles não são o último critério para a determinação e a decisão de se unir para toda a vida com uma pessoa. Algumas mulheres, da mesma forma, têm errado, escolhido como seus cônjuges homens que oferecem uma condição financeira, uma estabilidade para elas. Muitas mulheres têm dinheiro ao lado de alguns homens, mas ao mesmo tempo vivem completamente ansiosas, completamente abandonadas, com uma solidão que não para de crescer no coração
delas. Nem todo o problema que a gente tem dentro de casa, com os filhos, é fruto de um problema espiritual. Às vezes é a gente que não educou direito, a gente não deu disciplina, a gente não tratou dos problemas que a gente viu na nossa frente. Aí depois de alguns anos a gente colhe a experiência de ter que conviver com um filho rebelde, complicado, que se envolve com um monte de coisas nas quais não deveria se envolver. A espiritualização também procura nos convencer de que o diabo é o culpado de todas as coisas. Você já deve ter ouvido aquela história de um sujeito que um dia entrou numa sala de aula e percebeu a sala vazia e no canto um ponto vermelho. Aí o sujeito olhou para aquele ponto vermelho e disse: opa, o que é esse ponto vermelho aí? O ponto vermelho olhou para ele e disse: sou eu, Satanás. Ele disse: ué, Satanás, por que você está aí chorando? Ele disse: porque todo mundo diz que tudo acontece por minha causa, tudo sou eu. Se alguém tem um problema de relacionamento, sou eu. Nem todas as culpas recaem sobre esse inimigo. Às vezes a gente está sofrendo exatamente por conta das consequências dos nossos atos. É também essa cultura da espiritualização que procura nos convencer de que precisamos sempre de soluções mágicas. E eu estou cansado desse negócio aqui. O pessoal está com um problema de casamento. Então eu vou procurar uma pessoa que faz uma oração forte, porque essa oração forte vai de uma vez por todas limpar o ambiente da minha casa. Eu conheço uma pessoa que vem, muda a disposição dos móveis, e a disposição dos móveis faz com que tudo se alinhe. Bonito, né? Conheço uma pessoa que faz um trabalho, pega uma galinha, puxa daqui, coitada da galinha, e o casamento continua na mesma. Muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas vivem atrás desse tipo de coisa também. Quando passam por um problema financeiro, não se satisfazem de simplesmente aparecer num ambiente como esse, fechar os olhos e dizer: Deus, eu preciso do Senhor, do teu fortalecimento, da tua graça, da tua bondade. Não, eles logo começam a pensar em uma outra igreja que oferece um portfólio diferente, um outro pastor que de repente possa ter uma oração mais poderosa. Igreja nenhuma tem poder, pessoa alguma tem poder para resolver os nossos problemas. Só existe um que pode nos atender nas nossas necessidades e de maneira eficaz e eficiente: o Senhor, o Deus Altíssimo. Mas tão complicado quanto o problema da espiritualização é o problema da obstinação. Enquanto alguns acham que tudo é problema de espiritualidade, tudo é problema do diabo, outras pessoas vivem como se a realidade última fosse aquilo que pode ser contemplado com os seus próprios olhos. Tudo se explica pela ausência de dinheiro, tudo se explica porque a pessoa não é tão estudada assim, tudo se explica porque houve falha na criação por parte dos pais. Tudo tem uma explicação lógica. Será? Às vezes a gente teve a educação mais alinhada possível, a conta bancária está tudo em ordem, está tudo bem, todos os indicativos apontam para a possibilidade de uma vida dentro de casa gostosa, alinhada, feliz, mas a gente não se sente assim. O vazio grita. Daí o que é que acontece? A gente precisa perceber, segundo a palavra do apóstolo Paulo aqui, que existe uma dimensão por trás daquilo que os nossos olhos conseguem contemplar, e nessa dimensão existe uma batalha sendo travada que nos afeta profundamente na história, dentro dos nossos lares. A obstinação também procura nos convencer de que a nossa luta é contra a carne e o sangue, pessoas. E é por conta dessa obstinação que a gente sempre diz assim: o problema é a minha esposa. Se eu estivesse casado com aquela outra pessoa,
O problema é meu marido. Se eu tivesse um outro marido, as coisas seriam diferentes. O problema é a minha sogra, o problema é meu primo, o problema... E a gente vai jogando sempre o problema que a gente tem nas pessoas e fazendo das pessoas o grande empecilho da nossa felicidade. A Bíblia está dizendo que, muito embora pessoas sejam responsáveis sim por coisas ruins, nem sempre é o que acontece. Mesmo em meio a disparates relacionais, onde a gente possa constatar logicamente que alguém pisou na bola, pode haver uma cilada sendo colocada diante dos nossos pés, para que a gente, naquele contexto, não perceba, a gente caia e encontre a ruína e a destruição. A obstinação também procura nos convencer de que os recursos humanos são sempre suficientes. Basta que a gente estude, basta que a gente amadureça, basta que a gente faça terapia, basta que a gente consiga ter um pouco mais de dinheiro para não lidar mais com essa coisa das dívidas, e então tudo vai ser solucionado. Se fosse assim, gente, os nossos condomínios aqui em Sorocaba, verticais e horizontais, seriam verdadeiros portais da felicidade. Todo mundo dentro desses grandes residenciais viveria feliz, como se tudo fosse nuvem de algodão doce. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Tem gente com dinheiro passando problema dentro de casa, tem gente que é madura passando com problema dentro de casa, tem gente que se esforçou para cuidar dos filhos e está passando problema com os filhos depois de alguns anos. Nem tudo se explica logicamente, nem tudo se resolve com os nossos recursos. Às vezes o que a gente precisa é contar com um recurso divino, com uma intervenção milagrosa da parte do Senhor. C.S. Lewis ajuda a gente a entender um pouco essa história. Ele diz assim: há dois erros semelhantes, mas opostos, que seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar na sua existência. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Para C.S. Lewis, esse autor, esse escritor belíssimo, que foi ateu durante grande parte da sua vida, mas que acabou mudando de opinião e se tornando um verdadeiro cristão, dois problemas. Um é negar a existência dessa realidade que a gente não pode ver. O outro é a gente se ligar tanto a essa dimensão da espiritualidade, tentando descobrir o sexo dos anjos, e se encantar por esses demônios mais do que a gente deveria. Talvez o bom termo surja quando a gente se restringe a conversar sobre o que Deus decidiu revelar na sua palavra. Se Deus revelou alguma coisa sobre esses seres celestiais, sobre esses demônios que conspiram contra a nossa família, a gente tem a obrigação de conversar sobre isso, de conhecer esse conteúdo. Mas se existe algum conteúdo que não foi revelado por Deus, que não está contido na sua palavra, aí a gente fecha os olhos, a gente não se preocupa, porque pertence ao Senhor, é mistério e não nos importa, não nos cabe saber. Quem são esses nossos inimigos ocultos? O que a Bíblia diz a respeito do assunto? Eles são seres criados por Deus antes da fundação do mundo e dotados de poder para trabalharem a seu serviço. Há 4 anos atrás, quando eu estudava com vocês a carta de 1 Pedro, eu fui a fundo nessa história, lendo alguns textos que falavam a respeito desses seres celestiais. Se você deseja ouvir essa mensagem, ela está também no nosso YouTube, nosso canal no YouTube. Eu não vou fazer isso agora, eu só vou lembrar algumas pequenas coisas. E a primeira coisa é de que esses seres foram criados por Deus. Isso significa que não existem 2 grandes deuses no universo, um Deus bom e um Deus mau. E tão pouco que esses deuses ficam degladiando para ver quem ganha. Não é isso que acontece no plano da espiritualidade. A Bíblia diz que existe tão somente um Deus, o Criador,
o Senhor de todas as coisas. E existem os anjos que foram criados por Ele, menores do que Ele, com poder, é verdade, mas com um poder infinitamente menor do que o dele, para que pudessem trabalhar a seu serviço. Esses inimigos ocultos são seres que se rebelaram contra Deus e passaram a viver sob as orientações de um outro Senhor. Eles decidiram não viver mais para o Criador. Nós não queremos mais as suas leis, nós não queremos mais as suas regras, nós não queremos trabalhar mais para as suas ordenanças. Vamos trabalhar por conta própria. Seres absolutamente limitados pela autoridade e pelo governo do Deus Altíssimo. Você ouviu o que eu acabei de ler? Seres absolutamente limitados pela autoridade e pelo governo do Deus Altíssimo. Talvez a melhor maneira de explicar isso que a gente está tentando dizer aqui é lembrando do que acontecia nas fazendas que a gente visitava quando a gente é criança. Lembra quando a gente era criança, ia na época de férias para visitar a fazenda do avô, do tio, o sítio, a chácara? Quando a gente chegava nessas fazendas, sempre tinha um cachorro bravo, lembra? E em muitas dessas fazendas, dessas chácaras, nesses sítios, esses cachorros eram presos da seguinte maneira: uma haste do lado direito, uma haste do lado esquerdo e uma corrente entre essas duas hastes, e o pescoço do cachorro preso nessa corrente. E o cachorro bravo, quando via a gente chegar no portão, ele saía correndo de um lado para o outro, gritando. É exatamente assim que vivem esses seres celestiais. Eles rosnam, eles fazem barulho, eles gritam, eles correm, eles se movimentam, eles são perigosos, a gente não pode se aproximar deles, mas eles têm um raio de ação delimitado pelo Criador. Eles só podem ir até onde o Senhor permite, eles só podem fazer aquilo que o Senhor não impede, porque só existe um Senhor no universo, o Deus Criador de todas as coisas. Como é que eles atuam então no nosso meio? Primeiramente, eles atuam fazendo bem aos seres humanos, com o intuito de atrair para si a adoração devida somente a Deus. Você conseguiu prestar atenção no que eu escrevi aqui? Esses seres que romperam com o Criador, que se rebelaram contra Deus, criaram o seu próprio reino, vivem no nosso meio fazendo o bem. Fazendo o bem, usando o poder que Deus lhes deu para fazer coisas boas. O problema é a motivação deles. A motivação deles não é nos levar a nos tornarmos adoradores do único Deus verdadeiro. A motivação deles é oposta a isso. Eles pretendem desviar a nossa atenção para que a gente, ao invés de dependermos do Senhor, passarmos a depender deles mesmos. Olha o que diz o texto de Êxodo capítulo 7, texto que conta a história de Moisés, que foi até o Egito para libertar o povo das garras do faraó. Você conhece muito bem essa história, que já foi retratada em muitos filmes. Quando Moisés foi até ali e demonstrou o seu poder, transformando uma vara em serpente e depois a serpente em vara, o faraó mandou chamar os sábios e feiticeiros, e eles fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e estas se transformaram em serpentes. Duas coisas extraordinárias acontecendo na frente do faraó e de Moisés, mas cada uma delas acontecendo por uma força diferente, por um poder diferente. Enquanto um pretendia, através daquela manifestação, levar pessoas à liberdade em Deus, outros faziam isso de tal maneira a desviar a atenção do Senhor, para que então as pessoas se rendessem a um outro Deus,
a um outro Senhor. Atos capítulo 8, verso 9 diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Esse homem, um feiticeiro, tratava de muita gente que tinha problema de saúde. Algumas pessoas desesperadas com problema financeiro, algumas pessoas com problema de desemprego, chegavam diante desse sujeito e ele fazia uma magia e algumas dessas magias davam certo. E algumas pessoas foram curadas. E algumas pessoas ganharam emprego. E eu afirmo isso porque nenhum embusteiro que não produzisse resultados teria resultado durante tanto tempo. Nenhum embusteiro que não produzisse resultados efetivos impressionaria todo o povo. E ele ficou tão cheio de si que ele se dizia ser muito importante. A glória nunca era remetida ao Senhor. A glória nunca era levada a Deus, mas a uma outra pessoa. E nesse contexto, os seres celestiais diziam: a gente ganhou, a gente venceu, a gente se deu bem. Marcos 13, 5, 22 e 23 diz assim: cuidado que ninguém os engane, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. O que o texto está tentando nos dizer aqui é: gente, milagres e coisas extraordinárias não legitimam a autorização e o poder divino numa pessoa. Mas Renato, eu sei que ali acontecem algumas cirurgias e as pessoas são curadas. Eu acredito nisso. Eu tenho um parente que já foi naquele lugar e o problema dela foi resolvido. Eu acredito nisso. O problema é com o poder de quem? Com a autorização de quem? E para gerar a glória de quem? Cuidado, diz Jesus. Cuidado, diz Jesus, que ninguém os engane, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Apocalipse 16, 14 diz assim: são os espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. São os espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos, às vezes na TV. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles estão pintando e bordando por aí. Eles estão resolvendo o problema de muita gente. Eles estão diluindo a adoração ao único Deus verdadeiro. Mas a hora deles vai chegar. E uma grande batalha vai levá-los para longe da fazenda. Vai levá-los para longe do sítio e da chácara. Para um lugar horrível, onde não terão mais contato com nenhum daqueles que pertencem ao povo de Deus. Mas eles não fazem apenas o bem. A Bíblia diz que esses seres espirituais que se rebelaram contra Deus fazem também no nosso meio o mal, e muito mal. E alguns de nós, sem sabermos, estamos provando da destruição e da ruína que esses seres, que muitas vezes nós nem cremos na existência deles, estão produzindo na casa da gente, fazendo mal aos seres humanos. Com que intuito? O intuito de retalhar aqueles que pertencem ao exército inimigo, aqueles que pertencem ao exército de Deus. Eles não estão nada felizes com isso. Às vezes eu ouço assim de algumas pessoas que têm se aproximado aqui da comunidade, têm se ligado a Jesus,
Ô Renato, que complicado, agora que eu decidi me aproximar de Deus, está acontecendo tanto problema. Eu pensei que fosse ser o contrário. Eu pensei que eu fosse me aproximar de Deus e as portas fossem se abrir para a minha vida, como se abrem quando eu chego no aeroporto, por exemplo. Tranquilidade, tapete vermelho. Por que está acontecendo tanto problema na minha casa, na minha família, no mesmo momento em que eu decidi me aproximar de Jesus? Porque esses malditos seres não estão nada felizes com isso. E eles vão fazer de tudo, para te separar do Deus verdadeiro, para desviar a tua atenção do Deus bendito. E em meio aos problemas que você está enfrentando, eles vão semear no teu coração o seguinte: Deus não é tão bom quanto a Bíblia diz que Ele é. Essa coisa de pertencer ao povo de Deus não tem tanto privilégio quanto eu pensei que teria. Lucas capítulo 4, 33 a 35 mostra um pouco desse mal produzido pelos espíritos malignos. Na sinagoga havia um homem possesso de um espírito imundo, um demônio. Ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Eu não sei se você fica impressionado com esse texto, mas eu fico. E sabe por que eu fico impressionado com esse texto? Porque o sujeito que está sendo oprimido por um demônio frequenta a sinagoga. Ele vai à igreja. Ele tem espiritualidade. Ele cantava as mesmas canções que os outros que iam à igreja com ele, mas estava sendo oprimido por um espírito imundo. Ele estava possesso. Isso acontece porque igreja nenhuma tem o poder de nos proteger contra esses inimigos. Nenhuma igreja. Isso acontece porque nenhum líder religioso tem poder de nos proteger contra esses demônios. Nenhum líder religioso. Só existe uma pessoa que tem poder de nos proteger dele. Só existe uma pessoa. O Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e que tem um poder que é extremamente superior ao poder de qualquer outra criatura que foi forjada no universo. Por isso nós precisamos nos aproximar dele. Somente ele pode nos proteger. Portanto, cuidado com essa história de ser um frequentador de igreja e achar que isso vai resolver o teu problema com relação a esses espíritos. Não basta que você frequente uma igreja, não basta que você aprenda algumas canções, não basta que você aprenda a falar como um cristão, não basta que você aprenda alguns códigos, e existem alguns códigos, para a gente parecer ser um discípulo de Cristo. O que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida é a sua rendição completa aos pés de Jesus. E se você tem frequentado essa comunidade e ainda não deu esse passo, eu queria te convidar nessa noite para dar esse passo, dizendo assim: eu quero me tornar um discípulo de Cristo, eu quero escancarar o meu coração, eu quero que Ele invada a minha vida, eu quero que Ele reine no meu coração, eu quero abrir mão dos meus desejos, das minhas liberdades, e eu quero viver para a glória desse Senhor que criou o universo, que redimiu a minha vida e que vai curar todas as coisas que foram corrompidas na criação. Lucas capítulo 4, versículo 40 diz: o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia.
Interessante, quando Jesus começou a fazer as mesmas curas que alguns feiticeiros faziam, mas faziam por força do ocultismo, os demônios ficaram desesperados. Porque quando Jesus faz uma cura, quando Jesus efetiva um bem, nós nos rendemos diante da pessoa certa. Lucas 8, de 1 a 2, os 12 estavam com ele, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios e muitas outras. E esse é um outro texto que me deixa assim perplexo. Uma mulher sendo dilacerada por dentro por 7 demônios. Demônios tentando acabar com o seu emocional, demônios tentando acabar com a sua alegria, com a sua saúde física, com seus relacionamentos. Lucas 8, 27 a 29, foi ao encontro dele Jesus, um endemoniado, não usava roupas, mas vivia nos sepulcros, com os pés e as mãos acorrentados, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Olha que texto forte, gente. Um desses inimigos ocultos entrou dentro da vida de uma pessoa e fez dele um errante, arrancou ele da família dele, quebrou os relacionamentos e os laços familiares, e esse sujeito foi a viver no meio dos sepulcros, dentro de um cemitério, acorrentado, e ele apresentava uma força descomunal, quebrando as correntes, mas o demônio sempre o levava para lugares solitários. Gente, essa última frase aqui é muito forte. E o demônio sempre o levava a lugares solitários. Ele quer acabar com os nossos relacionamentos. Ele quer que a gente fique só. Eles fazem de tudo para nos arruinar, o tempo todo. Diante de tudo que a gente viu até agora, o que é que nós podemos fazer para nos proteger das investidas deste grande exército maligno liderado pelo diabo? A resposta é simples: nada. Nem eu, nem você, nem nenhuma outra pessoa que você conheça. A gente não pode fazer nada. O nosso poder é menor do que o deles. A nossa influência é menor do que a deles. Nós temos menos tempo de vida e de existência do que eles. Eles são mais inteligentes. Nós não podemos fazer nada. É aí que o apóstolo Paulo continua, dizendo o seguinte: os problemas familiares mais explosivos só podem ser enfrentados mediante um significativo fortalecimento espiritual. Se eu e você não podemos fazer nada contra esses inimigos que conspiram contra a gente, nós precisamos buscar forças aonde elas existem. Nós precisamos de um significativo fortalecimento espiritual. Versículo 10 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Só Ele tem poder para nos manter de pé. Mas como é que esse fortalecimento espiritual acontece? Primeiramente, ele acontece à medida em que nos aproximamos daquele que triunfou sobre as forças espirituais do mal. Nós não temos forças, nós temos que nos aproximar daquele que tem.
E a história bíblica por trás dessa aproximação é muito interessante. Vejam o que acontece em Gênesis capítulo 3, versos de 14 a 15. Então o Senhor declarou à serpente que havia, através desses inimigos ocultos, semeado o desejo da desobediência a Deus no coração dos primeiros seres humanos. Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida, porém inimizade entre você e a mulher. Mais uma vez, eles querem o tempo todo quebrar os nossos relacionamentos. Porém inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Presta atenção nessa última frase. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Enquanto Satanás fica o tempo todo com os seus anjos conspirando contra nós e estabelecendo ciladas para nos destruir e quebrar os nossos relacionamentos, mordendo o nosso calcanhar, Deus revelou a existência de um plano. Um descendente da mulher, um homem especial, surgiria na história para poder pisar na cabeça da serpente, acabando com a sua plena influência sobre as pessoas. A grande pergunta que fica para a gente é: quem é esse descendente da mulher? Colossenses 2 nos explica isso. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e preste atenção, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O grande descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente é o próprio Jesus. E isso aconteceu bem no momento em que esses seres angelicais, caídos e rebeldes, diziam assim: você nunca conseguirá conviver com esses seres humanos, porque eles pecam, e o pecado deles os afasta do Senhor. E então Deus subverteu essa história, mandando o seu Filho ao mundo, Jesus, um ser totalmente perfeito, que pôde levar sobre ele os nossos pecados, e à medida em que ele foi para a cruz, ele pagou toda a dívida que nós tínhamos com o Criador, e dessa forma o caminho foi pavimentado para que a gente pudesse voltar a ter contato com Deus, para que as nossas orações pudessem ser ouvidas, para que a gente pudesse ser acolhido como filhos adotivos, dentro dessa grande família, a família de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, por nós, no nosso lugar, esses poderes e autoridades foram despojados, eles foram arrancados dos tronos. Deus em Cristo fez deles um espetáculo público, triunfando naquela maldita cruz, E o que isso tem a ver com a gente hoje em dia? Que tipo de efeito esse tipo de coisa que aconteceu lá no passado, há 2000 anos atrás, tem sobre a nossa vida e sobre os nossos desafios de lidar com os temas explosivos? Isaías 40, 28 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Se nós nos cansamos com os problemas, Ele não se cansa. Se nós ficamos exaustos, Ele não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você anda exausto, cansado, desanimado por conta dos problemas dentro da sua casa? Aproxime-se daquele que não se cansa. Se você se encontra perdido, sem rumo, sem saber os próximos passos, aproxime-se de Jesus, aproxime-se do Senhor, porque a sua sabedoria é insondável e Ele nos mantém de pé, Ele nos fortalece, e a força e o poder que Ele tem não podem ser encontrados em lugar algum, em lugar algum. O fortalecimento espiritual acontece à medida em que a gente se aproxima de Deus, mas acontece também à medida em que nos deixamos influenciar pela sua orientação e pelo seu ensino. A coisa não é tão mágica assim. Eu vou me aproximar de Deus, então domingo eu tomo um banho às 6:30 da tarde e vou para a igreja, daí eu fico pertinho de Deus. A coisa não é mágica assim. O poder de Deus se manifesta na nossa vida à medida em que a gente se deixa influenciar por Ele, à medida em que a gente permite que a nossa mente seja reformatada. Eu vou abrir mão da maneira antiga de pensar e vou começar a pensar como o Senhor me ensina a pensar. Eu vou abandonar os meus valores ruins. Eu vou deixar de lado a minha obsessão pelo dinheiro, a minha obsessão pelo prazer, para poder encontrar prazer no Senhor e na sua palavra em obediência. É o que o próprio Jesus nos ensina através dessa parábola que você conhece muito bem, a parábola das duas construções. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. É interessante pensar que existem aqui duas pessoas, um construindo a sua casa sobre a rocha e um construindo a sua casa sobre a areia. Sobre ambos vêm tempestades, sobre ambos vêm ventos fortes, problemas, crises, brigas, enfrentamentos que roubam a alegria, sobre ambos. Me lembro quando eu e a Cibele estávamos lá com cerca de 4 anos de casamento, um momento na Marginal em São Paulo, foi terrível, porque a gente começou a brigar, e um dos nossos filhos chorava bastante no carro atrás, e ela não parava de falar, e eu dei um grito no carro dizendo: chega, não aguento mais. Ela ficou quieta, eu fiquei quieto. E eu não sabia como eu ia resolver aquela parada, mas eu tinha consciência de que meu casamento tinha acabado naquela noite. Acabado. Eu era pastor, como é que eu ia resolver isso? Como é que eu ia dormir com esse barulho? Os ventos e as tempestades vêm sobre todo mundo. A grande questão é sobre qual fundamento nós construímos a nossa casa.
Aquele que construiu a sua casa sobre a areia experimentou a ruína, mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha prevaleceu. O que significa construir a casa sobre a rocha? O primeiro versículo explica: quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Não basta frequentar uma igreja, não basta se encher de conteúdo teológico aqui na cachola. A gente precisa ouvir e praticar. 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 Somente quem consegue viver dessa forma na relação com o Senhor é que pode experimentar o fortalecimento que vem dele. E daí, quando o nosso casamento supera as crises, quando a gente consegue avançar, não é por virtude nossa, não é porque a gente é bom, não, é porque a gente procurou ajuda no lugar certo, e porque a gente permitiu que a nossa vida fosse influenciada pelo ensino correto, pelo pensamento correto, pelas disposições corretas, pelos valores corretos que vieram de Deus. Concluindo, os problemas familiares mais explosivos, segundo o apóstolo Paulo em Efésios 6, demandam de nós um revestimento especial que nos habilite para a batalha. Demandam de nós um revestimento especial que nos habilite para a batalha. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos de um revestimento, assim como os soldados precisam de um revestimento para irem para a guerra. Nós também precisamos. Guerrear dentro de casa não é tão complicado, tão menos complicado quanto guerrear na guerra. Sabe por quê? Porque ninguém dorme do lado do inimigo, né? Vistam a armadura de Deus. Mas no que consiste essa armadura? Certamente essa armadura é uma metáfora apresentada pelo apóstolo Paulo, que diz o seguinte: nós precisamos ter o cinto da verdade, nós precisamos nos cingir com a verdade. Em outras palavras simples, pare de mentir. Se você deseja se fortalecer dentro de casa, pare de mentir. Pare de dizer que você foi e esteve aonde você nunca foi, aonde você nunca esteve. Pare de dizer o que você fez, o que na verdade você não fez. A mentira é um dos ambientes mais complicados e nos quais o diabo coloca as ciladas mais perversas. Você sabe disso, eu sei disso. A gente mente e de repente a gente cai na contradição e a gente vai parar no fundo do poço. E eles riem da gente dizendo: está vendo, foi fácil. Fale a verdade. A couraça da justiça, vestindo a couraça da justiça. Justiça é importante dentro de casa. Contava hoje pela manhã que esses dias lá em casa, meus dois filhos de 13 e 14 anos começaram a brigar. Uma raridade dentro da minha casa. E eles estavam lá na discussão um com o outro, se pegando, querendo se matar. E de repente eu falei: basta, chega. E um dos meus filhos disse: tá bom, eu errei, me perdoa, eu não devia ter feito isso. O outro olhou para ele e fez assim: isso mesmo. Eu falei: como é que é, rapaz? O seu irmão acabou de reconhecer. Eu vi que você fez um monte de coisa errada também. Ele fez assim: Eu falei: que rapaz? Você também errou. Você precisa olhar nos olhos do seu irmão e precisa pedir perdão agora. Tá bom.
Agora, rapaz! E é engraçado que ele não ia. Ele não dava esse passo. Alguns de nós vivemos assim também dentro de casa. O outro pediu perdão. Tá bom, ótimo, agora nós estamos em paz. E você? Quais são os teus erros? Justiça. Justiça é a armadura de Deus. Vistam os pés com os calçados da paz, com a prontidão do evangelho da paz. Tem gente que olha para jogar um fósforo assim em cima de uma latinha com álcool. Tem gente que adora isso, adora ver o circo pegar fogo. Pode ser o menor problema possível, ele vira um incêndio. Paulo está dizendo assim, viu? Vocês precisam aprender a engolir sapo. Vocês precisam aprender a engolir sapo. Essa é a técnica para fazer prevalecer o casamento. Tempera direitinho, parte, pega um belo de um pedaço e saboreia. Quieto, com a boca cheia, a gente não incendeia a floresta. Quieto. Quieto. O escudo da fé. Usem o escudo da fé para apagar as setas do maligno. Que setas são essas? São setas que vêm para dizer assim para você, viu, não vai dar certo. Viu, teu casamento furou. Você já perdeu o seu filho. Aqueles pensamentos que vêm para nos destruir, que não tem o propósito de nos ajudar em nada. Sabe aqueles pensamentos? Vum. Usem o escudo da fé. A fé é aquilo que nos leva a crer que dias melhores virão. Dias melhores virão. Isso não é jargão de música do Jota Quest. Isso é confiança baseada num Deus que morreu e 3 dias depois ressuscitou dos mortos, dizendo: está vendo? Eu tenho todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. O capacete da salvação, ele é muito importante. Capacete que protege a nossa cabeça. Às vezes, no meio das discussões explosivas, a gente tende a achar que o problema sempre é o outro. Mas o Evangelho e a compreensão do Evangelho acaba com isso, acaba com o nosso orgulho e com a nossa arrogância, porque o Evangelho é a notícia de que todos nós somos pecadores diante de um único Deus Santo, e de que todos nós estamos num processo, na melhor das hipóteses, estamos num processo de transformação. O problema não é só a sua esposa, não. O problema não é só o seu filho, não. O problema não é só a sua sogra, não. O problema está com a gente também. A espada da palavra, o outro elemento dessa armadura espiritual. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante, né? A única parte dessa armadura que, em tese, serviria para agredir, para ferir, a espada é descrita como a palavra de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim: se você tem algo para fazer contra o outro, faça-o levando a palavra de Deus a ele. Que tal você, marido, começar a estudar a palavra com a tua esposa, para que ela se torne mais bonita diante de Deus e diante de você? Que tal você, esposa, começar a estudar a palavra com os teus filhos, para que eles sejam mais bonitos diante de Deus e de você? Só existe um elemento de transformação, só existe um elemento capaz de perfurar o interior de uma pessoa de maneira transformadora.
é levando a palavra do Senhor ao coração dessa pessoa. Por último, a palavra da oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem, orem, orem. Depois que a gente está com todos os aparatos dispostos, depois que a gente parou de mentir, depois que a gente abriu mão dessa coisa da injustiça e a gente se tornou gente mais humilde, a gente pega e fala assim: agora eu vou clamar para que Deus faça o que eu não posso fazer. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Se o momento está bom, ore para agradecer, porque o momento bom é fruto da graça de Deus. Se as coisas estão feias, ore para que Ele possa fazer por você e pela sua família o que você e a sua família não podem fazer por vocês mesmos. Ao longo dessa semana, lembre-se, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é. Existe uma dimensão espiritual que os nossos olhos não conseguem ver. E alguns de nós temos caído direitinho nessa armadilha. Lembre-se também de que a edificação de nossas famílias depende do fortalecimento que vem do Senhor. A gente não tem todos os recursos, a gente precisa dele. Aproxime-se dele, mas não aproxime-se para que as mudanças ocorram de maneira mágica. Ouça e pratique. Ouça e pratique. Ouça e pratique. E lembre-se também que o enfrentamento das adversidades dentro de casa requer uma armadura especial e específica. Pare de mentir. Pare de mentir. Chega. Talvez alguns aqui nunca ouviram isso de maneira tão direta do próprio pai. Pare de mentir. Pare de mentir. Seja justo. Humilhe-se diante de quem convive com você. Pastoreie quem convive contigo. E ore. Ore em todas as ocasiões. Que tal a gente começar fazendo isso agora? Feche os teus olhos.